Mateus, capítulo 10, verso 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Vamos repetir para gravar bem. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra. Nesse versículo, e basta você olhar, se tiver a Bíblia Ave Maria, acima do versículo, entre o título e o texto, quantas citações bíblicas tem? Marcos 3:13, Marcos 6:7-11, Marcos 13:9-13, Lucas 6:12-16, Lucas 9:1-5, Lucas 12:2-9, 49-53, o próprio capítulo 10 inteiro de Mateus. Se você observar, o versículo 7 repete o versículo 6. Lucas capítulo 10, quando fala do envio dos discípulos. Então basta olhar aí para perceber, e até olhar os outros textos citados, a quantidade de vezes que Jesus repete, com esta ou com outras palavras, esse tema que está prescrito aí nesse versículo. Jesus conferiu-lhes o poder. É um poder duplo. O poder de expulsar os espíritos imundos e de, a preposição está claríssima, conferiu-lhes o poder de curar todo mal e toda enfermidade. São duas atitudes que Jesus confere como poder para os discípulos, para os apóstolos, e depois o Novo Testamento mostra para a igreja inteira, e a história nos mostra para cada um de nós. Por que Jesus associa, antes da cura dos enfermos, a libertação da contaminação maligna? Meus irmãos, ontem nós deixamos muito claro: doença não vem de Deus. Doença não é vontade de Deus, nunca, nunca. Doença não tem permissão de Deus. Doença é uma afronta a Deus. Mas então, se a doença não é vontade nem permissão de Deus, como é que a doença tem tanta força? A doença tem tanta força porque por trás da doença, diz o texto, está uma ação consciente do maligno. A doença é o grande objetivo do maligno, é a grande meta do maligno. Mas se nós sabemos disso, então é fácil. Basta agora a gente fechar a ação do maligno ao nosso coração. Eu não vou mais deixar, muito simples, eu vou renunciar ao demônio e acabou. É simples assim? E por que não é simples? Vocês ficam quietos, é que vocês estão atrapalhando. Coisa feia. Tiver cadeira vazia, quem estiver perto senta, acabou. Não tem mais jeito de chegar a gente aqui, infelizmente. Olha que maravilha, ó. Né? O povo de Deus é assim. Essa é a força do povo de Deus. Vocês imaginam a raiva que o encardido está de cada um de vocês hoje? Hoje, meu filho, você se prepara.
A menor brecha que você der ao encardido hoje, ele toma conta. Ah, que dúvida. Pois o mundaréu de gente desse aqui, uma maravilha, é claro. Então precisa cuidar muito com aqueles espíritos, portas de entrada do encardido. Barulho, irritação, indelicadeza. Entre nós, não podemos, temos que evitar, porque senão é uma brecha. O encardido entra e você que veio para um encontro que podia mudar a sua vida, pode mudar a sua vida, acaba decepcionando ainda mais. Então, a força do mal, ela ganha força somente se nos encontra. Isso aí é igual a eletricidade. Sem os opostos não produz eletricidade. A força do mal, o demônio tem muita força, mas sozinho ele não tem força nenhuma. Por isso que ele vai nos seduzindo, por isso ele é o pai da mentira, por isso ele é o enganador por excelência. São Paulo diz que ele é travesti. Você nunca leu isso na sua Bíblia? Está na sua Bíblia. Ele se traveste em... travesti é o quê? Travesti, aquele que traveste, que veste roupa para enganar. Você passa na estrada de noite, de longe, olha, até pensa que é. Mas chegar perto, vê o gogó, já fala, não. Uma cara meia grossa, isso aí, né? Não, isso aí. Tem que ser muito besta para ser enganado, né? São Paulo diz que ele é um travesti. São Pedro diz que ele é feito um leão que está ao redor. Significa que ele não tem poder nenhum de entrar na sua vida se você não lhe abrir uma brecha. Mas aí vem uma coisa importante, meus irmãos. A maior parte das vezes que eu e você demos permissão ao demônio, demos o bilhete para ele agir em nossa vida, nós o fizemos inconscientemente. Mas se é inconsciente, padre, então não teria consequência. Não. Se você cair inconscientemente de um prédio de 10 andares, machuca? Machuca? Inconscientemente você caiu num rio fundo e não sabe nadar, afoga? Ou será que na hora que está caindo, o consciente fala, não, estou caindo inconsciente, não posso afogar. Aí ao invés de cair, você sobe e volta, velho. Aquilo que nós fazemos inconsciente também traz consequências graves. Tomar um copo de veneno sem saber que é veneno, isso talvez não mate. Tem essas festas de casamento aí que eles fazem a maionese com 15 dias para economizar na festa. Pão duro, para não pagar muita gente para trabalhar, eles vão fazendo a maionese cada dia um pouco. Já que serve fria mesmo, vão guardando no congelador, né? E no dia come 90 com diarreia, vômito. É coisa com ovo, tem que tomar muito cuidado. Você comeu inconscientemente, não sabia que estava estragado e fez mal. Então nós precisamos, e aqui está o trabalho da evangelização. E por que é que Jesus associou 3 coisas? Jesus associou: pregação do evangelho, expulsão do demônio e cura das enfermidades. O maior problema hoje de muitos setores da Igreja Católica é que pensa que é possível pregar o evangelho sem exercer o ministério da cura e sem exercer o ministério da libertação. Isso é uma imbecilidade, principalmente quando se trata da contaminação maligna.
Repito o que eu disse ontem, só que ontem falei acerca dos milagres, agora falo acerca da ação maligna. Nenhuma igreja conhecida sabe com maior propriedade e coloca em prática a necessidade da renúncia ao demônio do que a igreja católica. Não existe uma celebração de batismo sem que faça-se uma renúncia explícita ao demônio. Aliás, eu queria que essas pessoas que dizem que não tem nada disso, que não tem ação do demônio, eu queria que essas pessoas então parassem de fazer essas orações oficiais da igreja católica. Então não pode, você não acredita em contaminação? Então não pode mais fazer renúncia à ação demoníaca, principalmente nos batizados, nas celebrações de primeira Eucaristia e outros momentos fortes da igreja. Não é palhaçada, está no ritual da igreja, para viver na liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. A resposta tem que ser no singular mesmo, sempre. Renuncio. A igreja faz isso é para enfeite, será? Não, a igreja sabe. A igreja sabe, está no catecismo da nossa igreja, é doutrina da nossa igreja. O demônio não é só um princípio de mal, o demônio não é só uma ideia de mal, ele é um agente do mal. Ele tem um objetivo: fazer perder as almas. Esse é o grande objetivo. Porque, voltem na fita, terceira pregação de ontem. Deus quer proporcionar-nos abundância de felicidade e segurança. E essa é a grande raiva do encardido. O encardido não pode ser feliz. Sabe por quê? Se tivesse no inferno uma pessoa ou 1 milhão de pessoas, é a mesma coisa. Porque no inferno ninguém se encontra. O inferno é o estado absoluto da solidão, do fechamento, do abandono. Se tiver 1 bilhão de pessoas no inferno, esse 1 bilhão de pessoas não significa nada. Cada um é isolado, cada um é único, cada um sofre a sua dor. Por isso que o demônio é o pai do individualismo. Aquela pessoa que só pensa em si mesmo, e às vezes até dentro da própria igreja. Cada um só pensa em si, só quer saber dos seus próprios interesses, que se dane os outros. Por isso o demônio precisa de muita gente com ele, para ver se ele preenche os vazios, mas não tem como. Porque na hora em que rompeu com Deus, perdeu a capacidade de relacionar-se. Nós falamos disso ontem. Perdeu a capacidade de integração com a natureza, com os vizinhos, com o meio ambiente, consigo mesmo, com Deus, com tudo. Perdeu. Então o demônio, ele tem um objetivo claro. O objetivo definido está na palavra e é a doutrina da igreja. O objetivo do demônio é fazer perder as almas, destruir a felicidade das pessoas. Por isso, a partir desse objetivo do demônio, ele vai criando, adaptando, conforme as brechas que o mundo lhe dá. Sem essas brechas do mundo ele não tem poder nenhum. Vai adaptando, vai criando mecanismos para ir infiltrando no coração e na vida das pessoas. Sua Santidade João Paulo II, se Deus quiser em breve, beato e depois santo, falava a respeito da nossa luta contra o demônio, do nosso combate espiritual, e citava alguns elementos importantes que o demônio usa para a perdição das almas. Alguns deles, por exemplo, a droga. O Papa João Paulo afirmou categoricamente que a droga, a difusão das drogas, o tráfico de drogas, chegou a essa força fenomenal no mundo. Essa força de não tem como passar, filho, não tem como. Agora tem que avisar o pessoal para parar, não tem como. Espera aí, não tem como. A gente queria, mas não tem jeito.
Aí ainda atrapalha os outros, né? Então, agora não tem jeito. Intervalo, sai, se sair, volta logo. Louvado seja Deus, mas é uma multidão considerável. Muito bem. Então, e quanto mais parado a gente ficar, o ambiente vai ajudando, não é? O calor não fica tanto. Nós estamos aqui por uma causa maior. Não adianta pensar, como seria bom se fosse assim. Como seria bom. Não. Nós estamos aqui hoje, e se Deus nos trouxe aqui é porque Ele quer a força de cada um aqui, para se unir, para de fato fazer uma revolução espiritual na nossa história e na história de cada um. Então o Papa lembrava, porque gente, quando a gente pergunta, o assunto droga é um assunto que eu conheço um pouquinho. Quando a gente pergunta, como é que esses traficantes têm tanto poder, como eles são capazes de fazer coisas tão absurdas? É porque junta a inteligência humana, o dinheiro humano, com a força maligna. Quando se junta a inteligência e a força humana com a força maligna, então ganha-se um poder medonho, terrível. Isso você vê no tráfico das drogas, no tráfico de armas, no tráfico de mulheres e de homens para a prostituição. Isso se vê. Vocês acham, gente, honesta e sinceramente, vocês acham que isso que está acontecendo no Brasil não é a demonstração clara de que a maior parte desses nossos políticos estavam unidos ao demônio há muito tempo? Está aí, está aí. Eu tenho pena das pessoas, do cargo delas não, dessas pessoas eu tenho pena, porque foram ludibriadas, e fizeram o que fizeram, e tomara a Deus que viesse à tona todas as falcatruas, tomara a Deus que aparecesse todas as sujeiramas, tomara a Deus que aparecesse todas as malas, todas as cuecas recheadas de dinheiro nesse mundo. Tomara a Deus que fosse a grande hora da limpeza ética, da limpeza moral. Tomara a Deus que o Lula seja o grande instrumento para isso. Tomara, porque não dá mais. E isso aí que está acontecendo, não pense você ingenuamente que é coisa que começou a acontecer depois que o Lula ficou presidente, não. Isso é coisa que vem há 20, há 30, 40, 50 anos atrás. É dedo do encardido. Mas então por que apareceu agora, padre? Muito simples. Apareceu agora porque os grandões que sempre dominaram esse país não se conformaram em perder a eleição do jeito que perderam, e foram tramar. Só que esqueceram de um detalhe: o demônio ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ajudou-nos a fazer, mas não ajuda a esconder. E eles achando que ia aparecer só no outro. O mal é uma corrente, mas virá muita outra bobagem. Pode se ficar sossegado. Agora esse pode ser um momento de cura, esse pode ser um momento de purificação. Porque quando você vê a Polícia Federal averiguando empresas bilionárias, escandalosamente bilionárias, porque uma loja que vende uma calça jeans por 20 mil reais, ou tem o dedo do demônio, ou não conhece nada do evangelho. Escolha uma das duas opções. Quem quer comprar roupa lá nessa loja, compra, desde que não seja católico. Um católico comprar uma roupa numa loja dessa, comete pecado mortal. Onde já se viu? Com tanta gente passando fome. Quem quer comprar, compre. Agora, primeiro renuncie à fé católica.
Sim, a hora que você entrar numa loja dessa, você tem que dizer: eu renuncio o meu batismo. Porque como é que eu posso dizer que sou batizado, que eu sou filho e filha de Deus, que o outro é meu irmão, aonde uma coleira para cachorro? Olha, pouca gente nesse mundo gosta mais de cachorro do que eu. Pouca gente nesse mundo. Mas o sujeito comprar uma coleira de cachorro por R$5.000, tinha que botar a coleira nele mesmo e puxar para baixo, que vai para o inferno um trem desse, que é absurdo. Bicho tem que ser tratado feito bicho, com amor, com carinho, mas de bicho. Jamais um animal pode substituir o amor humano. Isso é um absurdo. Eu sei que às vezes é preferível a gente ter um cachorro como amigo do que um amigo cachorro, isso não há dúvida. Mas não pode justificar uma bobagem dessa, gente. Isso é pecado. O demônio está sendo desmascarado. Então nós não podemos perder agora. Essa é uma grande hora da graça. Eu escrevo aí nesse livro Experienciar Milagres, que esse é o grande tempo do milagre. Claro, quando eu estava escrevendo isso aí, eu não imaginava que também nessa área, louvado seja Deus, que também nessa área o dedo de Deus ia aparecer, na medida em que o ser humano abrir-lhe uma brecha. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se não houvesse essa parada, pelas essas condenações todas, o caminho político que esse povo, vou chamar povo, senão esse processo aí, igual o professor, o homem falou da besta fera lá, né? Mas foi o homem que falou, não foi só eu só concordo com ele, mas não foi eu que falei. Então, se não parasse esse povo, onde nós iríamos parar? O demônio estava nadando abraçadas com as leis que estão lá para ser aprovadas e pressionadas. A lei do aborto feito nos hospitais. Esse governo chegou a dizer, o Ministério da Saúde disse que era para os médicos fazer o aborto até mesmo sem boletim de ocorrência. A autoridade de um país que manda o próprio país e contra a autoridade. Isso é um disparate, um absurdo. Clama aos céus e fortalece e aduba o inferno. O fim do matrimônio. O jeito que essas leis contrárias à família, que coisa medonha, gente. Vocês vejam essas manifestações que os meios de comunicação estão apoiando. 1 milhão, 2 milhões de homens e mulheres desequilibrados andando na rua, fazendo a passeata. Que coisa horrorosa. O jornal O Globo, vou citar nome porque foi jornal publicado, todo mundo viu, quem na banca viu. O jornal O Globo, do dia seguinte à parada gay no Rio de Janeiro, trazia na primeira página uma foto de 4 colunas. Tenta comprar 4 colunas num jornal para você ver. Você tem que vender sua casa e não paga a primeira página. Uma foto de 4 colunas, colorida, aonde mostrava no primeiro plano 2 homens se beijando na boca, e aqui do lado 2 menininhos olhando para eles. Isso não é coisa do demônio? Pensa se não é. Se isso não é coisa do demônio, o que é coisa do demônio então? Como é que um jornal desse, um jornal que tem dentro deles artigos excelentes para a família, que de vez em quando publica artigo do bispo, do cardeal, como é que bota uma... Isso é pior do que pornografia, gente. Sabe, se eles colocassem um casal pelado fazendo um serviço ali, não chocaria tanto, que a criança não tem malícia. Agora, aquelas 2 criancinhas olhando para aquilo, estão pensando o quê? Daqui a pouco estão fazendo igual também, os meninos beijando os meninos na boca. Mas por ver fazer, o que tem? Foi na rua. Isso é depravação, isso é dedo do encardido. A revista Veja trazia há 3 semanas atrás uma matéria. Revista Veja, não é a revista Canção Nova não.
Não é o site de Betânia, não, revista Veja. É uma revista pagã, ateia, a serviço da dominação também. Essa revista trazia uma matéria dizendo que na história da televisão brasileira nunca houve uma novela tão dedicada à causa gay do que a Lua falou para vocês. Que para mim não, para mim ela não disse nada, eu nunca vi essa porcaria. Que tem nessa novela, tem 3 personagens distintos que são gays. E alguém me dizia uma coisa interessante, que um dos personagens é o mesmo ator que faz um personagem interessante do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso é um pai que me falou. E que o filho está dividido aí. Ele assiste lá o Castelo Rá-Tim-Bum, o pai diz que pode assistir o Castelo, que é uma programação, eu não conheço também, que é uma programação boa para criança. Ótimo. Agora, por que não pode assistir lá no outro canal? É o mesmo ator, na cabeça da criança é igual. Pensa. É uma novela que vai ao ar 7h30, 8 horas da noite. É uma novela que tem 40 pontos no Ibope. Meu Deus do céu, isso dá 70, 80 milhões de pessoas assistindo. E depois não sabe por que as coisas vão mal em casa. A Globo tem uma outra novela, 6 horas da tarde, que o tema, o nome da novela é Alma G. Por que é no singular? Se é gêmeo é 2. Por que é alma gêmea e não almas gêmeas? Porque não se trata de um relacionamento amoroso, trata-se de um relacionamento espírita, onde a mulher morre e virá a outra para ficar no lugar dela, e o homem vai descobrir que a outra mulher é a que foi dele desencarnada, e aí pronto. E isso às 6 horas da tarde, com uma audiência fantástica, espetacular. Está vendo? Só em 2 novelas você tem contaminação espírita, contaminação sexual. Sutil, bem sutil, suave, tudo feito com coisa bonita, com artista bonita. Aí a televisão mostra a parada gay, também é uma coisa muito bonita, e tudo bacana. Isso é tudo liberdade, agora é tudo livre, tudo livre, tudo livre. Livre para ir para o inferno. Livre para ir para o inferno. E por que é que nessas horas os nossos políticos que foram eleitos para isso, será que é só porque a gente não tem dinheiro para pagar o mensalão deles? Por que nessas horas eles não têm a coragem de vir para defender os valores do povo de Deus? Ah, mas o Brasil é um país civil, não é religioso. O Brasil, o governo pode não ser, o povo é religioso, e a fé do povo tem que ser respeitada. Nós vivemos um momento, meus irmãos e minhas irmãs, de luta e combate espiritual. O demônio conseguiu cercar de tal forma os poderes econômicos, políticos, judiciário, tudo, de uma tal forma que cada um de nós, se não pegarmos firmes na graça de Deus, afundamos. Meu Deus do céu, há cidades nesse Brasil que você não pode andar mais na rua. Ontem, na promessa, terceira promessa de Deus para nós, falava proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. As pessoas hoje não têm segurança nenhuma. Ontem o Jornal da Canção Nova, a TV Canção Nova, à noite, dava notícia que em Aracaju não pode mais ter propaganda no vidro traseiro dos ônibus, porque só não sei em quanto tempo foram 75 assaltos dentro de ônibus. Os assaltantes escondem, porque está em outdoor atrás, tampa o vidro, quem está de fora não vê,
ali eles aproveitam e fazem o assalto, saem, a polícia que está lá fora não vê. A polícia pode estar lá, não está vendo. Ontem foi falado isso. As cidades nesse Brasil, Foz do Iguaçu, por exemplo, morre um jovem por dia assassinado. Só meus filhos em Foz do Iguaçu, nesses anos que nós estamos lá, já morreu mais de 30. 30. Agora isso não interessa, porque é pobre, é menino de periferia, então não interessa que vai matando. Que absurdo. Gente, a justiça não pode ir atrás do dinheiro. Se essa menina aí matou o pai dela e a mãe dela, então não podia ser solta. Se não tem certeza que matou, então é ela que processe o poder judiciário, que ela não podia ser presa. Um dos dois está errado. Mas por que com o pobre não faz isso? Isso é um absurdo. Estão cercando a violência das grandes cidades. O Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo, um espetáculo de cidade, o show da natureza, o striptease da natureza é o Rio de Janeiro, uma coisa espetacular. A beleza do Rio de Janeiro está sem roupa, maravilhosa, o Cristo Redentor, Baía de Guanabara. Hoje você não pode andar na rua. Você escuta na televisão, vai lá, fechou, não sei aonde. Meu Deus, e o povão? O povão do Rio de Janeiro é igual você, igual eu. É um povo lindo e maravilhoso, um povo de Deus, que não merece isso que está vivendo aí, essa fama, não merece. Poucos lugares que a gente vai pregar e celebrar, que a gente encontra a receptividade e a acolhida que encontra no Rio de Janeiro. É um povo com a fome de Deus. Quanta gente eu conheci de favela, mas um povo de Deus maravilhoso, mora lá porque não tem condição de morar em outro lugar. Então a gente vai acreditando que todo mundo é bandido. Que isso? É o dedo maligno que está aí. É o dedo maligno que está aí destruindo cada dia as famílias, cada dia, pelas leis econômicas absurdas, pela corrupção política absurda, por essas ideias que vão se espalhando. Ontem a televisão mostrava a corrida no mundo inteiro para comprar o livro Harry Potter. Pois agora eu posso falar de cadeira, sossegado. Sua Santidade o Papa Bento XVI condenou explicitamente o livro Harry Potter. Escolha. Esse dado é recente. O Papa acaba de condenar explicitamente, dizendo que é uma literatura maligna e que católicos e seus filhos não devem ler. Que há alguma força por trás disso, não há dúvida, pois o jornal de ontem mostrava o fenômeno aqui no Brasil, na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar, inclusive com as crianças vestidas de bruxo. Percebam. Ah, padre, o que nós vamos fazer? Nosso filho gosta, fulano gosta. Eu sei. O mal é envolvente, gente. Se o mal não fosse envolvente, ninguém seria pescado. Mas a televisão, os programas da televisão são envolventes. Essas novelas são, do ponto de vista de novela, são perfeitas. Atores ótimos, os melhores. Tanto que o Brasil é o maior produtor de novela do mundo. Ninguém ganha de nós, não. A qualidade da arte cênica brasileira na novela, nem Estados Unidos, que tem Hollywood, conseguiu fazer. O demônio, ele sabe, ele vai alimentando essas pessoas. O problema todo, gente, não são nem os artistas que estão fazendo, porque quantos deles lá, a maioria, são gente séria, gente boa, gente honesta, que também foi por água abaixo. E talvez, se a gente multiplicasse os eventos tipo Coração Solidário e Companhia Limitada, que esses artistas pudessem começar a frequentar um ambiente onde recebe uma oração, onde recebe uma palavra, porque o que vocês veem na televisão, vocês não sabem o que aconteceu nos bastidores. Eu não estava lá, mas fiquei sabendo que quantos desses artistas nos bastidores receberam uma oração especial do Padre Jonas, da equipe, o pessoal que estava organizando fez oração com eles, conversou com eles, que muitos deles abriram um coração, dizendo da alegria de estar ali, dizendo do desejo que tem de seguir uma vida santa.
Então quem sabe se multiplicar, se os canais de televisão católico no Brasil crescerem cada vez mais, e nós precisamos crescer cada vez mais, porque nós não precisamos ser melhor do que ninguém, mas se nós não tivermos consciência que temos força para sermos melhor do que as obras do demônio, nós estamos mal demais. A nossa luta é contra o encardido, e nós temos que estar unidos. Por isso nós precisamos da união. Vocês acham uma multidão dessa, o mundo fica abismado. O que esse povo vai fazer lá? Chega de madrugada, passa o dia inteiro, fica sem ir no banheiro, porque se for no banheiro não tem como voltar. Aguenta a dureza ali, fica sem beber água, fica e está ali aguentando o dia inteiro. Por quê? Porque o povo tem sede de Deus, o povo quer Deus, o povo tem alimento desse Deus. E nós precisamos oferecer a água viva para as pessoas. Mas, meus irmãos, não se tira a água limpa de um poço sujo. Por isso a necessidade da libertação. Por isso Jesus mandou primeiro expulsar os demônios. Não adianta nada eu pegar uma caneca de ouro, enfiar num poço de água contaminada e dar para alguém beber. Por isso é preciso expulsar o demônio. Por isso é preciso purificar os nossos ambientes. Imagine aonde estão atacando. Esses que eu citei casos conhecidos e públicos, para evitar qualquer coisa. Inclusive evitar que mamãe fica preocupada se... Hoje eu tenho a graça de ter minha mãe, minha família aqui comigo. Fica preocupado que os políticos vão mandar matar eu, né? Então eu estou citando nome de programa de televisão que foi, e estou citando a fonte. Porque aí, pode eles ficar com muita raiva, mas não tem poder nenhum também. Que venha com... Nós damos um jeitinho, né? Meus filhos me defendem lá em casa. Eles que vão lá para ver. Vocês acham que é uma coincidência que esses programas de televisão atuem primeiro nessa área sexual? A área sexual física. O sexo é a coisa mais linda que Deus colocou no ser humano. É o jeito que o ser humano ganhou para reproduzir Deus. Se consegue que você coloque a sua sexualidade na reprodução do pecado e do mal, conseguiu tudo. E por outro lado, a contaminação espiritual pelas falsas doutrinas. Gente, nós precisamos parar de acreditar que essas contaminações não fazem mal. O que tem assistir uma novela dessa? Eu sou católico, é só eu não acreditar. Repito, o veneno bebido sem acreditar no veneno mata do mesmo jeito. Por trás disso, o que mais vem? A evocação dos mortos. A Bíblia condena explicitamente. Eu não estou falando contra religiões. Cada religião tem o direito de acreditar e defender as ideias que ela quiser defender. Inclusive a liberdade de uma pessoa que acredita no demônio defendê-lo. Isso é problema dele. O que eu estou dizendo é que, e isso é doutrina nossa, você que é católico, apostólico, romano, não pode se envolver com a evocação dos mortos, não pode se envolver com trabalhos espíritas, não pode se envolver com passes espirituais, do mesmo jeito que não pode ler horóscopo, nem por brincadeira, porque quem faz, não faz por brincadeira, quem faz cobra caro. Mas que mal tem? Ué, se você não acredita que ler o horóscopo faça mal, então não leia a Bíblia também, que também não vai fazer bem. Se você não acredita que ouvir o mal não faz mal, então você está perdendo seu tempo aqui na Canção Nova. Porque ouvir o bem também para quê? Não, meu irmão. O mal entra dentro da... Hoje se sabe, entra pelo ouvido, vai para o consciente na hora,
rapidamente desceu para o subconsciente, no inconsciente, aloja no inconsciente, e depois, a hora que você estiver sossegadinho, dormindo, o inconsciente começa a trabalhar. E começa a trabalhar, explodir no seu corpo, em forma de doenças físicas, de doenças psíquicas, de doenças afetivas, de doenças morais, de doenças sexuais, de doenças em todas as nossas áreas, inclusive econômica, familiar, social. O mal tem uma força ativa, o mal tem um poder ativo. Jesus não teria ensinado-nos a rezar: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação que Jesus está dizendo é isso, que o mundo vai criando mecanismos, colocando uma roupagem para que você engula, igualzinho remédio. Sabe esses remédios que vem em cápsula, vermelho, amarelo, preto e azul? Qualquer desses remédios que vem naquele pacotinho, assim, aquela garrafinha pequenininha. Próxima vez que você tiver que tomar o remédio, tira ele do pacotinho primeiro. Tira ele, põe na colher e engole para você ver se você consegue. É um gosto horroroso. Então o remédio é amargo, faz um mal medonho para a boca. Aí coloca aquela cápsulazinha que ela é adocicada, né? E que quando cair no estômago, ela derrete. Se você deixar na água, você vê que ela derrete. Pouquinho tempo já derrete. Então quando chega no estômago, ela derrete. Como já está lá dentro do estômago, o estômago é próprio para destruir com os ácidos estomacais, e a pessoa não sente. Só sente quando tiver uma azia, por exemplo. Aí sim, que volta. Senão não sente. Na boca sente. O demônio faz isso. Ele vai pegando o mal, vai empacotando direitinho, conforme você gosta. Porque nós demonstramos, aqui está a força dele. O demônio não lê pensamento, imagina. O demônio, se ele ficar aí do meu lado, olhando para mim, e eu não der brecha para ele, ele vai ficar o resto da eternidade sentado aí, vai ficar velho, vai ficar com o chifre podre, mas não vai adiantar nada. Agora ele me observa, ele observa o meu jeito de andar. Quando ele vê que eu estou andando meio atrapalhado, fala assim: rapaz, é meio chegado. Ele observa a minha roupa. Aliás, não precisa nem ser demônio para observar a roupa. Tem certas mulheres, a roupa que bota, você não sabe se está indo ou voltando. E pior quando vai na igreja, aquelas micro saias, metade dos peitos de fora. O demônio olha, e tem alguns casos que é bonito mesmo, ele já sugere: está vendo, é parceira minha, colega, vamos dar uma força. Usa o mesmo uniforme, trabalha na mesma empresa, estuda na mesma escola. Então, o demônio só pode agir a partir da nossa liberdade. Mas na hora em que eu boto uma roupa dessa, na hora em que eu começo a ler esse tipo de material, que contamina porque faz com que eu passe a pensar nas ideias dele. Ele se escreve muito. Por exemplo, Paulo Coelho é um dos escritores mais fenomenais que eu já vi no mundo. O homem escreve bem demais. Se eu escrevesse igual Paulo Coelho escreve. Paulo Coelho escreve que é uma coisa, ele tem uma facilidade para escrever. Ele é um gênio como escritor, só que o conteúdo dele é uma porcaria. Percebeu? O demônio não vai atrás de quem é ruim. O demônio não quer. Por que não pega esses escritorzinhos aí de quinta categoria, que faz 10 anos que não vende um livro? Devia levar esses. Não, ele vai no grande. Por quê? Porque quando você termina de ler um livro, por exemplo, o livro 11 Minutos do Paulo Coelho, quando terminei de ler o livro, pensei comigo: muita gente, ao que terminar de ler esse livro, vai querer ser prostituta.
Porque ele é capaz de envolver a prostituição num glamour, numa beleza, num romantismo. Nossa, que Nossa Senhora não foi tão pura, fez aquela Maria prostituta de 11 minutos. Percebeu? Ele é um excelente escritor. O mundo inteiro não pode ser idiota, dizer que ele não presta, que ele não escreve bem. Imagina, ele escreve muito bem. Inclusive se diz católico. E eu o vi em Lourdes 2 horas ajoelhado no chão, o cimento, eu vi, segurando duas bodegas de água benta. Eu vi, foi ninguém que me contou, não, estava do meu lado assim. Mas aí quando chega no seu computador, é uma pena. Agora, olha a história do Paulo Coelho. A Miriam Rios conhece, um dia pergunta para ela. Olha a história dele. Foi devagarinho, gente, devagarinho. Quantos desses artistas famosos foram ministros da Eucaristia? Jô Soares foi ministro da Eucaristia. Dom Helder Câmara que me contou isso. Isso não é fofoca não. Dom Helder Câmara disse um dia, eu na casa dele, passou uma propaganda do Jô, e ele falou, esse menino vinha aqui dar a comunhão aqui, ajudou eu a dar a comunhão. Dom Helder falou para mim que o Jô Soares foi ministro da Eucaristia. Então, gente que foi de igreja, gente que frequentava o Santuário São Judas Tadeu em São Paulo, da minha congregação, cheio de artistas, cantores. Mas chega um momento em que Deus não faz as vontades deles, ou não alimentam a fé, ou para sobreviver vão se vendendo, e aí dá no que dá. Que pena. O demônio olha para mim, para você, a partir das nossas qualidades. Gente, nós somos imbecil às vezes de pensar que o demônio está interessado em nossos defeitos. Nossos defeitos já são dele. Ele está olhando para as nossas qualidades. E aí o que ele faz? Faz você não olhar mais para as suas qualidades. Então você começa a se tornar aquela pessoa pessimista. Eu não presto para nada, eu não consigo nada, eu não dou certo nada. Esse discurso não é do Espírito Santo não. Tem nada de humildade nesse discurso. Humildade é você assumir a verdade de Deus na sua vida. Humildade é você reconhecer o bem que Deus faz em você e através de você e apesar de você. Esse negócio de ficar recitando esses chavões, isso é do demônio. Alguns chavões do demônio, não posso. Segundo chavão demoníaco, não consigo. Como o demônio adora. Quando você fala, não posso, não vou conseguir, não dá certo. Demônio adora gente que anda com cabeça baixa. Quem não sabe para onde vai, ele vai puxando. Falsa humildade. Demônio adora gente que fica andando para trás, que engatou uma ré na vida. Por isso que muitos aqui ficam, eu tenho uma raiva quando a pessoa fica na lamúria do passado. Isso não é cura interior não. Isso é sadomasoquismo espiritual. Imagina. Porque quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe não deu mamar para mim. Compra uma mamadeira então, agora, uma garrafa de tubaína. Compra aquele bico vermelho que a gente usa para dar mamar para bodinho. Põe e sai na rua babando a minha. Eu tenho trauma porque eu quando descobri que a minha mãe não tinha dinheiro para comprar fralda para mim, e eu ficava com a fralda molhada. Então agora compra uma fralda, veste, sai para a rua andando de fralda, sabe? Deixa de ser bobo. Isso não é cura interior. Isso é imbecilidade espiritual crônica, repetitiva e contagiosa. Isso é um perigo medonho. Isso é obra maligna. Ora, independente do que me aconteceu ou deixou de acontecer, eu estou vivo. Você está vivo. Você está viva. Assuma o hoje de Deus para você.
Mas não fica lá naquele conformismo. Eu sou um coitadinho. Não vou conseguir. Não adianta, não é bobagem. Não adianta, eu sou azarado mesmo. Até a minha colega que é mais feia que eu já casou. Se você quer ser um homem ou uma mulher liberto no Senhor, manda o encardido embora do seu coração. O que for rastros do encardido na sua vida, enxota-o, sem nenhum medo. Você não precisa ter medo do demônio, você tem Deus dentro de você. Você é posse do Espírito Santo. Mas, se você se associa ao encardido, pelo conformismo, pelo pessimismo, apegado às coisas do passado, tem gente que adora ficar cavucando ferida, sabe? E pior que algum come a casca ainda. Eu já vi. Coçando. Meu Deus, nossa, tanto que eu sofro, meu Deus. Nesse mundo acho que ninguém... Olha, padre, eu vou contar uma coisa para o senhor. O que aconteceu comigo, eu não desejo para o pior inimigo meu. Como eu sofri, nossa, Padre do céu, nossa Senhor, e conta. Quem está feliz? Encardido. Porque sabe que a pessoa está falando a língua que ele entende. Você não tem jeito de conversar com a pessoa que você não entende a língua. Eu queria que você começasse a falar uma linguagem tão espiritual que o demônio não entendesse mais você. Essa devia ser a grande meta da nossa vida espiritual. Que eu passasse a falar, inclusive quando aconteceu uma desgraça. Mesmo se acontecer uma doença, mesmo se acontecer um problema sério, eu preciso transformar. Eu sei que essa doença é dedo do demônio. Eu sei que essa doença é consequência da ação demoníaca no mundo, que acabou passando para mim também, porque eu não estou imunizado. Mas quando vier, eu não dou o braço a torcer. Nem quando eu souber que é ele, eu não vou dar o mérito a ele. Eu transformo, eu mostro para ele que eu sou melhor do que ele. Então, eu sou capaz de transformar uma dor num louvor. Foi isso que os santos fizeram. Não pensem vocês que os santos pensaram que Deus mandou a doença. Talvez eles até falaram isso como uma força de expressão, por não ter o conhecimento que hoje nós temos. O mundo vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Mas na prática, quando você lê a vida de um santo, um São Francisco de Assis, por exemplo, que São Francisco de Assis teve 23 doenças. Morreu, quando ele morreu, ele tinha 23 doenças. Quando você pega Santa Teresinha do Menino Jesus, a fraqueza da Teresinha, tanto que ela se chamava no diminutivo, pequena, mas a capacidade. Santo Inácio de Loyola, Padre Pio, e aí tem uma santaiada que é um espetáculo. Santos que morreram jovens em consequência de doença: Faustina Kowalska, Catarina de Sena e Catarina de Alexandria. Quantos maravilhosos! Agora, por quê? Por pior que foi a enfermidade, eles podiam estar com o corpo tudo chagado, fedendo. Eles não entregaram o domínio da vida deles ao demônio. Que coisa espetacular! Aí está o vencedor. Naquela hora da pior doença, que eles sabiam que não era de Deus, eles louvavam a Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. E uma coisa importante: se você sente ou não sente, nessa hora tanto faz. Se você está sentindo raiva dentro de você, você está decepcionado dentro de você, mas louva. Sabe por quê? Demônio não pode ler os seus pensamentos. O demônio não pode entender os seus sentimentos. O demônio só sabe de você aquilo que você externaliza, aquilo que você mostra. Logo, mesmo se você estiver interiormente com raiva, mesmo se você estiver interiormente decepcionado, não deixe essa raiva e essa... Eu vou trabalhar esse tema um pouquinho melhor
na segunda meditação da manhã. Não deixa que essa raiva se externalize. Por quê? O demônio não consegue entrar dentro de você, ele não lê pensamento. Há uma área dentro de nós, o nosso coração, isso é dogma da fé católica, certeza de fé, está na Gaudium et Spes, número 16, está no catecismo, já citei isso aqui há 2 meses atrás, com todas as citações do catecismo, dos documentos do Concílio Vaticano II. Há uma área dentro de nós que é intocada do mal, o mal nunca entrou aqui, lá dentro do seu coração o mal nunca entrou, ele fica na beirada, ele fica na casca, ele é criador de casca, ele é o especialista na máscara, mas lá dentro ele não entra. Então mesmo que lá dentro do seu coração você esteja... E outra coisa, gente, agora o arcebispo de Cracóvia está publicando um trechinho de uma carta que sua santidade João Paulo escreveu, mas não mandou para o Aliaca, aquele homem que deu tiro nele. E lá no meio, nesse trechinho divulgado, está escrito assim, o Papa dizendo para ele: fico perguntando, qual é o motivo que levou você a atirar contra mim, se nós temos a mesma fé, ou seja, se nós temos a fé no mesmo Deus, se nós acreditamos em Deus, nós temos uma fé comum, quer dizer, nós somos irmãos. Quando você lê essa carta, você vai, peraí, será que o Papa não se conformou? Será que o Papa não aceitou a aprovação? Não aceitou? Porque não é de Deus, como é que vai aceitar? Ele não demonstrou, por quê? Porque a fé dele é maior do que a aprovação. Veja se fica clara essa diferença na sua cabeça e no seu coração. A fé que eu tenho precisa ser alimentada de tal forma para que ela seja maior do que a aprovação, do que a tentação, do que a dificuldade, do que a doença, a ponto de, mesmo sentindo uma dor profunda, mesmo sentindo uma decepção profunda, mesmo sentindo uma raiva profunda, eu não externalize essa raiva, porque quando eu externalizo, eu abri brecha para o demônio. Então eu vou externalizar a minha fé como um compromisso, e eu serei capaz de dizer: muito obrigado, meu Deus, por essa doença, muito obrigado, meu Deus, por essa desgraça, conscientemente de que não veio de Deus. Mas não tem oração de libertação mais poderosa. Digo mais, essa oração de libertação é mais poderosa do que a mais poderosa oração das renúncias. Aliás, nós precisamos enfocar muito mais o poder da oração do que o poder da renúncia. Porque às vezes você vai em determinados encontros e tem a impressão que o mais poderoso do encontro é o demônio, porque falou-se tanto no demônio, falou-se tanto no poder do demônio, renunciou o demônio tantas vezes que parece que não acredita nem na renúncia que faz. Não, nós precisamos evidenciar cada vez mais o poder de Deus, inclusive na oração de libertação. Agora, para isso precisa de jejum e oração de Jesus. Jesus diz que há certas espécies de demônios que a gente só consegue expulsar a poder de jejum e de oração. Que demônios são esses? Cada um de nós aqui o sabemos. Eu acredito que cada um de nós aqui tem pelo menos uma meia dúzia de espírito maligno contra os quais a gente está lutando há alguns anos. Demônio da ira, eu tenho esse bichinho me tentando, que olha, e muitas vezes eu sinto um derrotado. Demônio da raiva, demônio da impureza da palavra, demônio da impureza do olhar, demônio do vício do ouvido, pessoa que começa a gostar de ouvir só fofoca, demônio da fofoca, demônio do pessimismo, demônio do negativismo. Quantos? Da impureza dos relacionamentos. Quantos demônios na área sexual? Espírito de masturbação, espírito de homossexualismo, espírito de infidelidade, espírito de adultério, espírito de lesbianismo. Deus o livre e guarde, que já atingiu até gente da igreja. Espírito de pedofilia, espírito de prostituição.
prostituição. Por que eu brigo tanto com as mães para não vestir roupa de prostituta em criança? Essas roupas das novelas. Porque vestiu, o demônio não só sabe ler o que está por fora. Acha que não interessa para o demônio se tem 2 anos, 10 anos, 50 anos. Aliás, não tem idade não. Depois vem espírito da preguiça, espírito da mentira, espírito do ódio. Quantos? Cada um de nós tem uma meia dúzia pelo menos que precisa lutar. Não é difícil você perceber. Basta você, consciente, honestamente, descobrir quais são os pecados mais comuns que eu cometo. Às vezes até a pessoa fala para a gente: padre, eu até já desanimei, padre, eu confesso esse pecado faz 20 anos, não venço. Então é fácil você olhar, olha a lista dos pecados que você facilmente comete, e aí já facilmente percebe: esse pecado eu não estou vencendo. Por quê? Porque por trás dele tem uma ação maligna, e eu preciso lutar contra essa ação maligna. E aí eu ponho a palavra de Jesus: se certas espécies de demônio só podem ser vencidos no poder da oração e do jejum, é isso que eu vou fazer. E aí cada um vai selecionando que jejum. Talvez você precise de um jejum semanal, talvez você precise de um jejum 2 vezes por semana, talvez você precise de um jejum mensal, talvez você precise de um jejum dia inteiro sem comer nada, talvez seja um jejum só naquela refeição, eu não vou almoçar, eu não vou jantar. Ou ainda um jejum menor, à mesa você faz, quando você senta à mesa para comer, veio aquela carne que você mais gosta, e você agradece, passa, renuncia àquela carne. Coisinha pequena, tão simples, mas vai treinando a vontade. Quem não é capaz de renunciar a uma comida, quem não é capaz de renunciar a um programa de televisão, por exemplo, como é que vai renunciar a algo muito mais forte dentro de si? Percebe? Então nós precisamos entrar num combate espiritual com as armas certas, e não usando a arma do demônio. Nós não podemos deixar transparecer que o poder dele está sendo maior em nossa vida. Então, mesmo num espírito de irritação profunda, naquela hora você tem que combater. E combate com o quê? Com algo que seja contrário. Então precisa combater na oração também. É importante fazer renúncia? Claro que é. A igreja faz, a igreja acredita na oração de renúncia. Mas não pode pensar que o poder da oração de renúncia é maior do que o credo, que o que vem a seguir. E depois outra coisa, você já observou, nunca faz-se a renúncia sem o credo. Nunca, nunca. Toda vez que faz a renúncia, renunciar, e logo crede. E o credo a gente faz sem a renúncia. Em toda a missa dominical se reza o credo, sem precisar fazer a renúncia, porque a igreja acredita: Deus é maior, e em Deus nós somos mais do que vencedores. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela vitória da Tua graça na minha vida nesse dia. Obrigado, Pai, porque estás aqui entre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Vá se levantando e louvando o Senhor com as suas palavras. Vá combatendo agora com as armas do Espírito. Vai combatendo agora. Entre em combate espiritual a partir da sua história, disso que o Senhor lhe mostrou nessa primeira parte da manhã. Pai santo, Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós colocamos agora o coração de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, aí aonde encontra-se a raiz de toda enfermidade, a raiz de toda contaminação, a raiz de toda opressão, a raiz de toda dominação demoníaca, maligna, consciente ou inconsciente. E colocamos, Senhor, o Seu nome, o nome de Seu Filho Jesus, esse nome que tem poder, esse nome que nós queremos proclamar. Proclame o nome de Jesus para cada área estragada da sua vida. Você que veio, deixou vir à tona, o Espírito Santo trouxe à tona, através de uma palavra de ciência, de uma palavra de sabedoria, veio à tona uma fraqueza sua, um pecado seu, uma dominação, uma área ferida, uma área machucada. Proclame em cima dessa área o nome de Jesus. Jesus, esse nome tem poder.
Jesus, eu proclamo o seu nome sobre a minha enfermidade. Jesus, eu proclamo o seu nome sobre o meu coração, sobre a área ferida e machucada do meu coração. Jesus, eu proclamo o seu nome sobre o meu vício. Sim, Senhor, a cada manifestação estragada, encardida na minha vida, eu proclamo o seu nome. Tu és o meu Senhor. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai, Jesus é o Senhor. Sim, Jesus, eu proclamo o Senhor da minha vida, eu proclamo o Senhor da minha história, eu proclamo o Senhor das áreas estragadas da minha história, eu proclamo o Senhor das áreas viciadas da minha vida, eu proclamo o Senhor da minha história presente, também da minha história passada. Eu proclamo o Senhor do meu futuro. Impõe a mão na pessoa que está do seu lado, como a gente tem feito várias vezes nesse acampamento. A mão direita no ombro da pessoa que está à sua direita, e peça agora por ela. Senhor Jesus, eu suplico que esse meu irmão, que essa minha irmã tenha um grande, lindo e maravilhoso encontro com a sua graça nessa manhã, que seja fortalecido pela sua infinita misericórdia. No amor do coração do seu Filho Jesus nós suplicamos. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toque no coração, na alma e na vida desse meu irmão, no coração, na alma e na vida dessa minha irmã, para que, revigorada pela força do Espírito Santo, agora venha tomar posse da sua graça, posse do seu amor, da sua infinita misericórdia. Ore também pela pessoa que está à sua esquerda, retribua a oração. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toque no coração, vocês também lá fora, lá na entrada. Isso, que maravilha, isso, minha irmã, Deus abençoe. A graça de Deus une-nos e a gente em Deus fica pertinho. Louvado seja Deus. Derrama, Senhor, a sua bênção, o seu Espírito Santo sobre esses irmãos, sobre cada um dessas minhas irmãs, inclusive sobre aqueles que não estão nos vendo, porque estão longe. Derrama sobre eles a sua graça, Senhor. Derrama sobre eles a sua bênção, Senhor. Derrama agora, Senhor, a força do Espírito Santo nesses irmãos, nessas irmãs, em cada um deles, Senhor, para que o seu poder se manifeste de fato, Senhor. Plenifica, Senhor, com teu amor. Proclame o nome de Jesus. Põe a mão no coração agora e vai dizendo: Jesus, Jesus. Lembra aí a área estragada da sua vida e fala: Jesus. Lembra a área ferida e machucada: Jesus, Jesus. Respira o nome de Jesus. Jesus, Jesus. Vai respirando. Vai repetindo.